Meus irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez para a leitura da palavra. Daniel capítulo 9, versos 4 a 19. O que encontramos aqui é uma oração da antiguidade que pode ser modelo de oração para nós na contemporaneidade. Nós estamos diante de um homem de Deus que viu, por conta da pecaminosidade do povo de Deus, um inimigo, a Babilônia, invadir e destruir o seu povo, inclusive o templo ao Senhor, dedicado ao Senhor. Ele continuou orando ao Senhor mesmo no exílio, continuou comprometido com o seu Deus e com o seu povo, mesmo distante da sua terra. Um homem que decidiu orar por seu povo. Eu quero convidar você, na nossa breve meditação dessa noite, a entender que você pode ser um Daniel do seu tempo, ou as irmãs podem ser uma Daniela do nosso tempo. Uma pessoa que vê o cenário desolador em que seu povo se encontra e não fica esperando que a maioria decida orar. Sozinho decide orar. Uma pessoa que se levanta em oração por seu povo, porque a palavra de Deus nos diz, na carta de Tiago, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, tem grande eficácia. Eu quero convidar você a pensar nessa oração de Daniel, e pode ser a sua oração nos nossos dias. Diz assim a palavra do Senhor. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porque nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Diz assim o verso 16: Ó Senhor,
segundo todas as tuas justiças. Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Podem assentar. Aqui está, como nos diz o nosso irmão Warren Wiersbe, o exemplo de um crente que soube viver equilibradamente a valorização da palavra de Deus e da oração. Enquanto ora, ele diz: Senhor, nós não ouvimos os teus profetas, isto é, nós não demos crédito à tua palavra. Tudo que o Senhor nos disse na tua lei, por meio do teu servo Moisés, nós desprezamos, e veja o que está acontecendo. E ele passa a orar em conformidade com o ensino da palavra de Deus. Eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus e entender qual é a oração que agrada a Deus. E você orar ao Senhor, ao modo do Senhor, porque afinal você está falando ao Senhor. Você espera ser ouvido pelo Senhor. Como eu disse, meus irmãos, essa é uma antiga oração, que é um modelo de oração para os nossos dias. Israel havia quebrado a aliança do Senhor. E então Daniel diz: essa é a causa pela qual nós estamos em tão grande miséria. Por que Daniel está dizendo isso, irmãos? Porque Daniel sabia que na Babilônia e em outros lugares nos quais estavam judeus espalhados, havia pessoas dizendo: Deus prometeu que seria o nosso Deus, que nos livraria do mal, que nos abençoaria, e veja o nosso estado. Jerusalém está destruída. O templo do Senhor foi profanado, saqueado e destruído, queimado. Nós fomos escravizados. Deus então quebrou o compromisso dele. Daniel, meus irmãos, restaura a verdade ao dizer: não é por conta da infidelidade de Deus, mas tão somente por conta da infidelidade do seu povo, que o seu povo está sofrendo aquilo que sofre hoje. Israel quebrou a aliança. Antes, quando éramos fiéis, nós tínhamos uma terra boa, terras com árvores que sequer plantamos, de onde recebíamos leite e mel. E, meus irmãos, só poderia haver leite porque havia também o animal que dava o leite. Antes, os nossos inimigos, conquanto mais poderosos, mais numerosos, não nos destruíam. Daniel diz: não é por conta do esquecimento de Deus, porque Deus não tem qualquer crise de memória, Ele é Deus. Não é por conta da omissão de Deus, porque Deus é fiel, Ele não se nega, mas é por conta da quebra da aliança que partiu de nós, o povo de Deus. Deus é bom e justo. E então Daniel começa a orar com essa certeza de que Deus é tão bom, Deus é tão grandioso, Deus é tão amoroso, que se uma pessoa decidisse orar por aquele povo infiel, Deus ouviria. Meus irmãos, a meu ver, aqui está uma das maiores declarações de confiança em Deus. É quando Daniel diz: o povo de Deus, nem estando em miséria, quer orar, mas eu vou orar, porque eu conheço o amor de Deus. Não tem nada a ver com o meu poder, não tem nada a ver com a minha justiça. Daniel diz isso: Senhor, não é por quem eu sou, mas por quem Tu és. Se em meio a um povo inteiro
descrente, houver uma pessoa que busca ao Senhor, eu sei que o Senhor nos ouvirá. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra, no versículo 13, o espanto de Daniel. Apesar disso o quê? De todas as maldições que estavam prescritas na lei, não é surpresa para nós. Apesar de tudo o que aconteceu, nós não temos implorado o favor do Senhor. Primeira pessoa do plural, nós, eu e meus irmãos, não temos ainda implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à verdade de Deus, a obedecermos a palavra de Deus. Vejam a humildade desse homem, um homem santo, que acontecesse o que acontecesse, mesmo que fosse considerado um fora da lei, ele não deixava de orar ao Senhor. Ele humildemente diz: nós ainda não imploramos a Deus o quanto deveríamos. Deus é bom e justo. Se uma pessoa decidir orar, Deus é tão grande, Deus é tão bom, Deus é tão justo, que Ele ouvirá. Certamente, irmãos, ele lembrava de Moisés. Os irmãos sabem. O Senhor havia dito a Moisés: Moisés, se afaste desse povo que eu vou destruir. E Moisés disse: Senhor, eu te conheço, eu sei quem é o Senhor, eu intercedo por esse povo. Deus ouve a oração de Moisés, irmãos, e diz a Moisés: tudo bem, eu não vou destruir esse povo. Meus irmãos, talvez Daniel estivesse lembrando de Elias. Elias viveu num tempo de incredulidade, de idolatria no seio do povo de Deus, mas Elias orou e choveu. Elias orou e Deus enviou fogo do céu confirmando que o sacrifício de Elias era aprovado. Um homem orou. Vocês sabem, Ezequias, um homem orou, Deus respondeu. Josafá, recentemente preguei sobre Josafá, um homem que orou e Deus respondeu. Daniel decide orar, e essa oração é um modelo para os nossos dias. E a pergunta que eu faço a mim mesmo e faço a você é: você pode ser um novo Daniel? Que olha para o nosso Brasil e vê o estado em que nós estamos, e nem assim os brasileiros têm suplicado a Deus como deveria, até os crentes, irmãos. Os crentes estão se envolvendo com idolatria política, acreditando que um político, que uma mulher da política, que um homem, eu estou generalizando quando eu falo do político, até porque há pastores também que correm o risco de serem condenados se algum membro desconfiar que ele não ama o seu ídolo político. Nós estamos vivendo essa situação. Crentes amando uma figura política e depositando toda a confiança nessa pessoa. E por que a idolatria? Porque começam a pensar toda a sua vida e estruturar todas as suas opiniões a partir de alguém. E como é triste ver que os brasileiros já se preparam para mais uma briga no próximo ano entre idólatras. Uns idolatram quem está à esquerda, outros idolatram quem está à direita, e certamente vai haver quem idolatrará o centro. Meus irmãos, até os crentes trocaram a oração pelo ativismo digital, acreditando que vão salvar o Brasil se integrarem uma corrente política. Isso nunca deu certo e não vai dar certo de novo. Mas eu chamo você àquilo que dá certo. Se você, crente em Jesus, decidir aplicar o seu tempo precioso para suplicar ao Senhor por uma mudança no Brasil. Irmãos, nós estamos assolados pela corrupção. Recentemente, o Congresso Nacional votou uma lei para destruir os poucos ganhos que tivemos de uma lei chamada de Lei contra a Improbidade Administrativa. Nós estamos vivendo um tempo de carestia dos alimentos. Nós estamos lidando, meus irmãos, com uma enfermidade terrível, tenebrosa, que já matou mais de 500 mil de pessoas. E não apenas no Brasil, no mundo todo. Nós estamos lidando, meus irmãos, com as nossas crianças sem poderem frequentar as escolas, com as nossas igrejas limitadas, com o desemprego crescente. A pergunta que eu lhe faço é: você pode ser
essa pessoa que vai clamar a Deus por seu país, por seu povo, como foi Daniel. Daniel reconheceu os pecados do seu povo e orou por restauração. E veja a oração de Daniel, ele não começa pedindo a Deus coisa alguma, exigindo coisa alguma, ele começa adorando a Deus. A partir do versículo 4, nós encontramos Daniel orando ao Senhor, dizendo: Tu és o Deus grande e temível, Tu és o Deus de misericórdia e de fidelidade. Nós, Senhor, nós te reconhecemos como grande Deus. Meu irmão, como eu disse, nenhum político, nenhum partido político, nenhuma denominação religiosa, nenhum pastor, nenhum palestrante, entenda que você precisa, em meio a essa calamidade, em meio a essa crise, ter Daniel como modelo, buscar a Deus prioritariamente. Buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus enquanto se pode achar. Irmãos, a crise é tão grande que eu, como crente em Jesus, não consigo chegar a outra conclusão senão Deus, em sua graça, nos chama a orar. Deus nos dá, irmãos, uma grande oportunidade, que é nos lançarmos ao maravilhoso recurso da oração. Daniel fez isso e, meus irmãos, eu creio naquilo que está escrito nesse livro. Eu creio que a palavra de Deus não erra, creio que a palavra de Deus é infalível, creio que é suficiente para nos orientar, creio que a palavra de Deus é a verdade, como diz o Senhor Jesus Cristo, é a palavra que nos santifica, a palavra é a verdade, e essa verdade nos santifica. Então a palavra de Deus nos apresenta um homem que começa orando e adorando a Deus e dizendo: Senhor, eu te adoro, porque eu não espero em mais ninguém, eu não confio em ninguém. Eu não colocarei a minha confiança em outro nome senão no Senhor. E é uma oração de um homem humilde. Vejam, meus irmãos, a partir do versículo 5, quando Daniel começa dizendo: Senhor, nós pecamos mesmo e cometemos iniquidade. E isso vale para a igreja evangélica brasileira. Lembremos-nos, irmãos, do quanto nós investimos em instrumentos musicais. Eu não tenho nada contra a boa música, e o quão pouco investimos na obra missionária nos últimos anos. O quanto investimos na construção de prédios e de templos, e o pouco que se investe na obra missionária. Lembremos-nos, irmãos, dos cultos de oração vazios e dos malditos shows gospel lotados. Lembremos-nos, irmãos, dos líderes que trazem escândalo e que fazem com que igrejas e pastores sejam alvo de piada nessa nação. Não tenhamos a coragem de dizer que a ira de Deus está sobre o Brasil e não sobre os crentes, porque está sobre os crentes também, que nos últimos anos têm envergonhado o Evangelho. Ou eu estou falando de algo estranho aos irmãos? A proliferação da heresia, do falso ensino, dos cultos ridículos, com manifestações de explosão sentimental, de descontrole emocional e de pouco apego à palavra de Deus, de quase nenhuma ordem, de nenhuma decência. Ou nós, irmãos, não nos recordamos do pouco apego à palavra de Deus nos últimos anos, da ausência de pregação bíblica e dos crentes empolgados com os contadores de piadas no púlpito? Ou nós não nos lembramos disso, irmãos, de ingressos sendo vendidos para pastores que não são pastores, são contadores de piadas e que, contando piadas, muitas vezes blasfemaram contra o santo nome de Jesus? Nós não nos lembramos mais disso? Eu lembro, meus irmãos, eu lembro porque a descaracterização da igreja evangélica brasileira me dói o coração. Primeiro porque eu sou evangélico, depois porque eu sou brasileiro. É tempo de sermos mais humildes, a começar pelo pastor Tarcísio e dizer: Senhor, nos perdoe, porque nós conhecemos excessivamente a doutrina da oração e nós não oramos o quanto deveríamos. Porque nós sabemos que a Tua palavra é a verdade e não dedicamos a Tua palavra ainda o tempo que deveríamos dedicar. Porque nós não temos dado bom testemunho nas redes sociais. Redes sociais são uma tristeza. O vocabulário que certos crentes usam nas redes sociais, meus irmãos, é de envergonhar a igreja da qual eles dizem que são membros. Olham para os incrédulos
que abrem a boca e soltam os seus palavrões e passam a admirar e a dizer: vejam como são corajosos, vejam como são destemidos, bocas sujas, que refletem corações imundos. Nós precisamos, como crentes em Jesus, voltar a fazer a oração da humildade, como fez Daniel, e Daniel diz no versículo 6, Senhor, nos perdoe. Veja bem, Senhor, nós não ouvimos os teus profetas, que em teu nome falaram. Quem não te ouviu? Os nossos reis não te ouviram, os nossos príncipes não te ouviram, os nossos pais não te ouviram e nós também não te ouvimos, a geração atual. Todo o povo da tua terra não te ouviu, Senhor, nos perdoe. E aí, meus irmãos, Daniel repete algo impressionante. Veja o versículo 7, ele diz: Senhor, para ti esteja toda justiça, ao Senhor pertence a justiça. Ou seja, o Senhor é justo, o Senhor está punindo aqueles que pecaram. O Senhor permite que venha a miséria sobre aqueles que quebraram a aliança. Ao Senhor pertence a justiça. Agora a nós, Senhor, o corar de vergonha. Sabe o que é corar de vergonha, irmãos? É quando a mãe diz, Pedro, ao filho: meu filho, não mexa aqui na sobremesa. E o filho vai lá na geladeira, escondidinho, e pega com o dedo na sobremesa, e quando ele leva a boca, Vanderlei, a mãe chega. E ele fica corado de vergonha. Está fazendo algo errado. Quebrou o compromisso, desobedeceu. Corar de vergonha é quando você, jovem, para na vaga de um idoso e de repente chega o fiscal daquele estacionamento e diz: você não viu que a vaga é do idoso? E você, sem graça, fica corando de vergonha. É o que Daniel diz: Senhor, nós estamos corando de vergonha, não dá para esconder. As pessoas veem em nós a vergonha quando nós lembramos que o Senhor nos deu a tua lei. O teu povo de Israel recebeu a tua lei, e o que fizemos? Desprezamos a tua lei. Senhor, ao Senhor não pertence a injustiça, o Senhor não é injusto conosco. Ao Senhor não pertence a maldade, porque é impossível que o Deus de bondade haja com maldade. Ao Senhor pertence a justiça, o Senhor está fazendo o que é justo. Seria injusto nós pecarmos e o Senhor nos abençoar. Seria um estímulo do Senhor ao nosso pecado. Ao Senhor pertence a justiça, a nós, Senhor, a vergonha por tudo que fizemos. E aqui ele inclui todo mundo. Versículo 7 ele diz: quem está em Jerusalém e quem está fora de Jerusalém, todos os judeus, os de perto e os de longe. Ao Senhor, versículo 9, pertence a misericórdia e ao perdão. Nós nos rebelamos. Versículo 10, nós não obedecemos a tua voz, nós não andamos em tua lei, Senhor, nós não ouvimos os profetas. Versículo 11, Israel transgrediu a tua lei, Israel se desviou, Israel se fez maldito. Continua dizendo, meus irmãos, versículo 13, tudo o que está escrito na lei de Moisés, tudo veio contra nós. Versículo 14, o Senhor permitiu, porque o Senhor é justo. Em todas as suas obras que faz, o Senhor é justo. Nós não obedecemos a sua voz. É justo a punição. E aqui, meus irmãos, no versículo 15, diz: Senhor, na verdade, o Senhor fez o melhor. O Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Nós pecamos. Nós procedemos perversamente. Aceitamos suborno, oprimimos o estrangeiro, a viúva, o órfão, o pobre, nos envolvemos com a idolatria, passamos a prestar ao Senhor um culto artificial de lábios e não de coração. Então, Senhor, com humildade eu reconheço, o pecado é nosso. E só então Daniel, que estava ali adorando a Deus e dizendo: eu nada sou, e o meu povo pecou, e nós desobedecemos ao Senhor, só então é que Daniel começa a dizer: tenha misericórdia de nós. Eu conclamo você a orar assim: Senhor, tenha misericórdia do Brasil, sara a nossa terra, sara essa nação, Senhor. Versículo 16 é maravilhoso. Daniel diz: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças. Irmão, não aceite a conversa do inimigo, ou a conversa do incrédulo que diz assim: pergunte a Deus por que ele está fazendo isso. Isso é Satanás falando. Pergunte a Deus por que ele permitiu a pandemia. Pergunte a Deus por que ele permitiu o desemprego. Pergunte a Deus por que ele permitiu até que os locais de culto fossem fechados.
Não faça isso. Deus não fez nada errado. Pergunte a você o que você fez, para que Deus retirasse a mão de sobre nós e tudo isso acontecesse. A culpa é nossa, irmãos, não é de Deus. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Eles estão rindo de nós. Eles estão dizendo, cadê aquele povo que saiu do Egito? Aquele povo que dizia ser o povo escolhido, o povo do Deus vivo e verdadeiro. Senhor, nós somos motivo de zombaria. É hora de clamar pela misericórdia de Deus. É hora de dizer, Senhor, segundo a tua justiça, segundo o teu amor, segundo a tua bondade, tem misericórdia de nós e livra-nos. Irmãos, estamos cansados, estamos sobrecarregados, não está fácil, meus irmãos. Semana passada, na segunda-feira, estávamos num culto fúnebre. Aí, essa semana de novo, na segunda-feira, culto fúnebre de novo. É rotina, doença, morte, famílias queridas chorando, gente enlutada. Está difícil, irmãos. É hora de dizermos, ó Deus, tenha misericórdia. Eu quero convocar você a ser essa pessoa que vai dobrar o seu joelho e gastar um longo tempo dizendo, tenha misericórdia de nós, Senhor, crendo que Deus é justo, irmãos. E então Daniel clama por restauração. E aqui um homem que adora a Deus, que age com humildade e que deposita a sua confiança em Deus, começa então a dizer no verso 17, Deus nosso, ouve a oração do teu servo, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor mesmo. É hora de dizer, Senhor, restaura a nação, restaura a tua igreja, restaura o teu povo. Ajuda-nos, Senhor. Inclina os seus ouvidos, abre os seus olhos. E ele encerra no versículo 19 dizendo, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O que aconteceu? Deus ouviu a oração de Daniel. Na sequência do livro, o Senhor envia o seu anjo para dizer, Daniel, o Senhor ouviu a tua oração. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. A partir do versículo 20, ele estava orando ao Senhor quando o anjo aparece. E Deus, na sequência, veremos no livro, usa Ciro, o rei Ciro, para a restauração do povo de Israel. Uma oração de um crente em favor de um povo, com consequências maravilhosas. Como aconteceu na história de Israel. Ainda hoje Deus ouve o contrito e responde com a restauração do povo aflito. Eu quero concluir com as palavras do pastor e escritor Ralph Nibble Jr. Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Deus quer ouvir a sua oração. Você pode orar por nossa nação? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor.